Obrigado aqui pela oportunidade. Eu queria agradecer aqui essas 40 pessoas aqui que estão no canal do Zoom aqui do Instituto Êxito. Lembrar aqui que há cerca de 2 anos a gente teve uma conversa e eu lhe mostrei conceitos do que era a Liga Social, você me mostrou conceitos do que era o êxito, né? E eu tive muita honra de ser convidado por você, por conta dessa conversa, né, de encabeçar essa área de responsabilidade social do êxito. E tenho muito prazer de estar com o grupo todo nesse momento aqui, compartilhando essa iniciativa social que já nasce conectada com o êxito, né? E também alguns conceitos, né, sobre inovação aberta, Open Innovation, plataforma de desafio, que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, eu queria, antes de começar essa apresentação, eu tenho uma apresentação para compartilhar na tela aqui para vocês. Eu queria só me apresentar, né, inicialmente aqui, para quem não me conhece aqui do grupo. Eu sou empreendedor, desde cedo eu tive que me emancipar para abrir a minha primeira empresa. Eu venho de uma família de empreendedores de todos os lados da árvore genealógica. Eu tenho um pai empreendedor que me incentiva muito. Minha experiência profissional foi na Moura do Bem Engenharia, que é uma empresa de incorporação imobiliária da minha família. E eu resolvi, há cerca de 10 anos, fazer uma nova empresa, uma empresa de infraestrutura industrial e logística que tem como propósito promover desenvolvimento econômico e social nas regiões onde atua, próximos a portos, aeroportos e polos de investimento. Se chama Cone. É uma empresa que tem duas plataformas logísticas, uma no Porto Suape, em Pernambuco, outra na bacia do Porto de Aratu, na Bahia, e a gente desenvolve empreendimentos que são a interseção do mercado imobiliário com a infraestrutura e também o urbanismo com comunidades planejadas. Nós fazemos gestão de ativos e investimento nessas áreas. Como eu empreendedor, eu tive experiência de passar por grandes crises, né? A crise de 2008, a crise mundial, estava muito empenhado na área financeira e a gente teve o mundo todo e o Brasil encarar isso aí. Mais recentemente a crise no Brasil, né, que foi muito forte, e agora com essa pandemia. Então, o que eu descobri é que a crise, a adversidade, tudo isso é a verdadeira constante na realidade do empreendedor, né? Eu estou aqui cheio de cicatrizes, mas vocês não veem isso, mas as cicatrizes de empreendedor que eu tenho certeza que todos vocês também têm, né? Então, por isso eu queria começar lembrando isso e queria passar para vocês aqui a apresentação. Eu vou compartilhar na tela, vamos ver se vai funcionar bem isso aqui. Vou colocar no desktop. Eu até conversei com o Carol que a minha Wi-Fi está instável, então eu vou torcer aqui que dê certo. Então, vamos lá. Essa apresentação, né, que nós vamos falar sobre as soluções para os problemas sociais complexos através de plataforma de desafio e inovação aberta, e eu vou começar dando alguns conceitos e depois começar a falar da ícone da Liga Social e como a gente pode conectar com o êxito. E para começar, como eu falei, eu selecionei um vídeo aqui bem rapidinho, né, se perguntando assim: imagine que você nasceu em 1900. A pessoa nasceu em 1900, como seria? Vê só. Bem, então, como vocês podem ver, né,
a crise é cíclica, o mundo é cíclico. Então, se a gente nasceu no século XX, no século XXI, como nesse exemplo, é uma realidade. Então, a diversidade é uma constante. E aí, se a gente pega o cenário brasileiro, né, e olha o que aconteceu com a variação do PIB, num corte aqui do ano 2000 para 2015, a variação do PIB aqui de 2015 foi a maior recessão dos últimos tempos, né? Então, essa crise, eu vi a série histórica dos últimos 200 anos, foi a maior crise que o Brasil já passou. E aí a gente chega em 2019, animado, né, todo mundo querendo ver o Brasil avançar, e aí no início de 2020 também ninguém poderia imaginar que uma pandemia dessa poderia atingir o mundo todo, e a gente está vivendo, se você perguntar em janeiro, em fevereiro, que alguém poderia imaginar que isso está acontecendo hoje, né? Então, essa pandemia, ela tem contornos de guerra, né? Ela tem, na realidade, ela já é comparada a uma guerra, mas a única diferença é que quando tem guerra, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, como a gente viu, e no final termina, na realidade ninguém ganha, né? No final só resta ódio, e muita dor e muito sofrimento. Dessa vez é diferente, né? Porque o inimigo é invisível, todos têm o mesmo problema. Então, o que eu tenho visto, a gente vê no dia a dia, é que a empatia das pessoas tem aumentado muito e a solidariedade. Eu só espero que realmente não seja só nesse momento da pandemia, que não seja só emergencial, mas que seja também estrutural. E aí a gente se pergunta como continuar isso, né? Como esse momento que tem um alto nível de empatia pode continuar, e como fazer isso. Então, como nessas incertezas, nessas mudanças, como se perguntar, e nesse momento tão complexo, né? Então, esse chamado, esse momento, eu vejo como uma oportunidade para empreender mudanças importantes, né? E aí vem a complexidade, né? A complexidade, os problemas sociais complexos, como a gente vai falar aqui. E se você mergulhar um pouco a palavra complexo, que vem do latim, compreender, né? Então, a gente deve sempre se interessar pela simplicidade, mas a gente não deve ter medo do complexo, né? Então, quando esses problemas todos se juntam, né, e criam uma tempestade perfeita para nos ferrar, né, a gente tem que estar preparado para essas situações. Então, essa é realmente a constante que a gente vê, né? Então, a complexidade ela deve ser vista com simplicidade. E aí eu trouxe aqui um exemplo aqui que é recomendar esse livro para todos, né? Que é o conceito de Nassim Taleb. Nassim Taleb, todos devem conhecer aí, quem não conhece eu recomendo a leitura. Taleb é aquelas pessoas, um ser humano diferenciado, porque ele é um trader, ele é um empreendedor, investidor de alto nível e filósofo ao mesmo tempo, né? Ele consegue unir os dois lados do cérebro. Ele é autor do Cisne Negro, né, que ficou muito de 2008. Lançou recentemente um livro chamado Skin in the Game, né, que tem a pele em jogo. Mas eu considero a obra-prima de Taleb Antifrágil, né? E Antifrágil de Taleb, ele explica como as coisas elas evoluem e se beneficiam com o caos, né? Então, na realidade, eu acredito que esse é um conceito muito importante para qualquer empreendedor, é entender o conceito de antifragilidade, né? Então, eu trouxe aqui só um resumo, porque eu acho muito importante para o que a gente vai falar de inovação aberta e problemas sociais complexos. Taleb fala de 3 estágios, né? O frágil, o resiliente e o antifrágil. Né? O frágil é que se quebra com facilidade, é que qualquer volatilidade some, né? Ele tem muito mais downside do que upside com a volatilidade. O frágil ele está sempre procurando tranquilidade. Os erros são raros, mas são grandes quando acontecem. E o mito, né, é a espada de Damócles, né? Esse é o mito grego que ele traz para representar esse conceito. Já o resiliente, né, que é o que todo mundo conhece mais, é aquele que continua firme na volatilidade, né?
ele é indiferente em relação à tranquilidade e à volatilidade. E o mito é a fênix, né? Que ressurge das cinzas, né? Quando morre, ela ressurge das cinzas. E o antifrágil, ele vai além, né? Na realidade, o antifrágil ele cresce e fica mais forte com a volatilidade. Ele aumenta o upside e reduz o downside quando tem volatilidade. Ele, na realidade, procura a desordem, né? E os erros são pequenos e o mito, né? Na realidade, é quando você corta uma cabeça, né? No mito grego, ao invés de morrer e renascer, na verdade, surgem mais cabeças e é o mito da hidra, né? Uma outra forma legal de entender é quando você pega uma caixa para despachar isso por avião, por qualquer modo de transporte, você coloca lá o adesivo, né, frágil, né? Então, quando você tem dentro frágil, é porque ele vai se quebrar e quando você abre lá a caixa, vai estar quebrado lá. O robusto, resiliente, ele sustenta essa situação quando abre a caixa. E imagina que o antifrágil é como se você colocasse uma pedra dentro da caixa e quando você abrisse a caixa tivesse um diamante. Isso é o conceito de antifragilidade. Esse conceito é o conceito que todo empreendedor deveria explorar, estudar, né? E aí fica a minha recomendação. Se eu não me engano, Jangui, eu já mandei esse livro para você. E a gente Você mandou, eu não consegui ler ainda, porque tem uma fila de livros, mas todo mundo fala muito bem desse livro. Pois é, eu queria deixar o meu registro aqui. E aí o seguinte, dentro desse conceito de antifragilidade, né, eu venho de um segmento imobiliário, de construção civil, habitação, que é um segmento tradicional. Ano passado, eu vendo assim já um cenário em que de maior estabilidade no país e tudo, resolvi me dedicar a atualizar o plano de negócio da empresa. E ao invés de fazer como geralmente se faz plano de negócio, né, você olha o passado, vê qual é o histórico e tenta, baseado no passado, projetar o futuro, né? Absorção de mercado, market share, etc. Então, eu resolvi, pesquisei muito para fazer um MBA, alguma coisa desse tipo, e resolvi ir para um curso lá no Vale do Silício e também no ecossistema de inovação lá de Copenhague, da Singularity University. Né? Então, eu fui para um programa chamado Global Startup Program, que se chama GSP. Você, na realidade, leva a sua startup, você leva a sua empresa para ser acelerada lá. E foi uma oportunidade muito boa, eu acho que eu tomei a decisão certa, porque, na realidade, você tem, com esse programa, uma consultoria rateada, né? Ao invés de você contratar um consultor específico, uma firma dessa famosa internacional, você trabalha o ecossistema de inovação, você tem mais de 200 pessoas analisando e discutindo com você em roadshows reversos, né, indo até você para testar a sua ideia, para testar e discutir sua inovação. Então, isso foi o que a gente fez em 2019, junto com outros dois empreendedores, Renan Ranucci e Dante Freitas, que estão aí nessa foto, que se juntou comigo para esse desenvolvimento da ícone da Liga Social Global. E eu aprendi muitas coisas nessa experiência. Uma delas é que é preciso ter o que em inglês se chama mutual exploitation, né? Que nada mais é do que uma exploração mútua. Na realidade, que isso é o início, né? A gente, às vezes, em empresa, você vem sempre querendo proteger os segredos, proteger a sua propriedade intelectual, e a gente vê muito mais dentro desse processo de Open Innovation, falar essa questão de exploração mútua. Conheci diversos empreendedores fantásticos de todo lugar do mundo, empreendedores sociais, empreendedores das diversas áreas da economia, que nos ajudaram e continuam ajudando no desenvolvimento dessas iniciativas, né? E aí, para ilustrar, né, eu sou engenheiro civil de formação, eu gosto de ilustrar do ponto de vista de números, né? O que é que significa, né, a questão da exploração mútua, do Open Innovation, se fosse o número, né? Imagina que 30 ao quadrado, né, você tem a base e o expoente, né? Quando você imagina que a base é você e sua empresa e o expoente é quem pode colaborar com você. Então, imagina que 30 ao quadrado é igual a 900, né? Mas quando você tem, e pode ser até uma empresa menor, de 2 elevado a 30, né, o resultado é mais de 1 bilhão.
Então, isso significa que quanto mais a gente tiver a multidão, quanto mais a gente tiver comunidade, quanto mais a gente tiver ecossistemas, e não só do Brasil e do mundo, para colaborar com tua ideia, colaborar com o seu desenvolvimento, para resolver os seus desafios, o impacto vai ser muito maior, vai ser exponencializado. E é isso, Jangui, aqui que eu quero ver acontecer no êxito. Né? Nós estamos aí com quase 7.000 mentorandos e tudo. Eu estava vendo aqui na apresentação da reunião do conselho antes, né? E talvez não só 1 milhão. Quer dizer, por que não pensar globalmente, não só no Brasil, não só na América Latina, através desses conceitos? Né? O mundo é plano, o mundo é conectado, e isso é possível. Né? Então, nesse conceito, eu estou trazendo um pouco da ideia de Open Innovation. Aí eu trago aqui um pouco algumas empresas e alguns exemplos, eu não vou passar isso aqui, mas é o conceito de que as empresas que conectam um grupo de clientes com outro grupo de clientes, elas são chamadas de matchmakers. Então, você tem um Amazon, né, que é um marketplace, um eBay, o Mercado Livre aqui do Brasil, o Airbnb conectando o hóspede com o dono do imóvel lá, que você tem o passageiro com quem quer alugar carro, né? O PayPal, forma de pagamento, o YouTube, quer dizer, todas essas empresas, elas são o que os economistas chamam de plataformas multilaterais, né? Elas são plataformas multilaterais porque elas são físicas e virtuais e elas agregam para um grupo de pessoas se reunirem, né? Esses são alguns exemplos do que é uma multi-site platform, que é importante entender dentro do conceito de Open Innovation e também de plataforma de desafio. Muitas dessas empresas e desses negócios, eles já existem há muitos e muitos anos, mas é porque está ficando cada vez mais comum com o avanço da tecnologia e a disponibilidade da inovação. Né? Então, dentro desse aspecto, eu queria também já recomendar para os empreendedores do êxito outros 2 livros para esse tema. Um é o Platform Scale, que é como se fosse a bíblia das a plataforma multi-sided, né, que são as multilaterais, e outro livro muito interessante é o Matchmakers, né, os 2 específicos sobre plataformas multilaterais que estão aí na tela. E aí, entrando um pouco na questão do conceito da inovação aberta, mas antes disso, a pergunta que eu faço é qual é a fórmula da inovação, né? O que eu fui para um ambiente de inovação lá no Vale do Silício, em Copenhague e tudo, e a gente descobriu lá, conversando, tem assim 3 tipos de inovação, né? Aquelas que são absolutamente necessárias, é a necessidade. A outra é aquelas que você tem desejo, é uma questão de desejo, não é necessário, é apenas um desejo. E tem aquelas que são desnecessárias, que são pessoas brancas resolvendo problemas de pessoas brancas, tá certo? Então, isso é muito importante entender, porque quando a gente está falando de impacto social, quando a gente está falando aqui de iniciativas como o êxito de empreendedorismo, num lugar pobre, num país emergente como o Brasil, nós estamos falando de uma coisa absolutamente necessária. Né? Então, qualquer inovação que esteja dentro desse ambiente, ela é absolutamente necessária. Então, esses são os 2 modelos que precisam estar na cabeça. Então, você tem as inovações que são fechadas, que é o modelo de inovação fechado, e o modelo de inovação aberto. Tradicionalmente, as empresas durante o século XX, as grandes empresas, AT&T, IBM, essas coisas todas, e as grandes empresas tradicionais, elas tinham sempre nos setores de pesquisa e desenvolvimento os projetos, os produtos que tinham que ser desenvolvidos dentro dos limites da empresa. Então, como você pode ver aqui nesse desenho, né, esse limite aqui, esse limite vermelho, é um limite fechado da empresa. Você tem a pesquisa, tem o desenvolvimento dentro desses limites, e aí você faz um funil das melhores ideias e lança a ideia no mercado para vender. Tá? Isso é o modelo fechado de inovação. Qual o modelo aberto? Do que a gente está falando de inovação aberta, que tem a ver com a liga social e tudo isso que a gente quer fazer juntos. É que esses limites vermelhos eles estão aqui achurados com poros. Tá certo? A empresa não está mais fechada, as organizações, podem ser também a ONG, não está mais fechada,
ela está aberta, então não é só o lado de fora, é a junção das duas coisas. Então, é você ter os seus projetos internos, mas também tratando com o ambiente externo, com o ambiente de mercado, para que você possa trazer novas ideias e poder desenvolver novos projetos. Isso, em síntese, é o que eu entendo como Open Innovation, como inovação aberta. E aí eu tenho um exemplo aqui para dar, que é um exemplo que a gente aprendeu lá, é muito interessante, e que fica fácil de entender o que é o conceito de plataforma de desafio. Então, lá tinha uma empresa de seguro, não sei se vocês conhecem, mas é a Allstate, né? A Allstate é uma das maiores empresas de seguro dos Estados Unidos e tinha lá, né, porque a gestão do risco no seguro é fundamental. E por trás do risco tem o algoritmo. O algoritmo são as fórmulas matemáticas para se medir aquele risco e mitigar aquele risco para ter mais margem no negócio. E tem uma plataforma de desafio que se chama Kaggle. A Kaggle é especializada em algoritmos, especializada nessa área. Só nisso, ela é focada como plataforma de desafio a fazer isso. O CEO da Kaggle falou com o CEO da Allstate e disse, olha, eu tenho certeza que se você lançar o seu desafio na nossa plataforma, nós vamos bater o seu algoritmo de risco. Aí o CEO do Allstate disse, você é maluco, eu tenho os melhores cientistas do mundo. Eu tenho os melhores 60 cientistas de computação e risco do que é um prêmio que fosse relevante para você, um prêmio que você não ia fazer falta. Aí ele disse, $10.000. Não, tá bom, então vamos testar esse e vamos premiar $10.000. O que aconteceu, pessoal, é que 3 dias depois o desafio foi vencido. Então, o que eu vinha falando é dos bots, né? Então, quer dizer, as empresas tradicionais, elas são como os transatlânticos, né? Que crescem incrementalmente e precisam criar bots. A empresa que hoje eu sou o diretor-presidente, ela já foi um bot, né? Ela já foi um projeto, já foi uma startup que se transformou numa empresa. E fazendo essas iniciativas, eu estou atrás de criar esses bots, né? Para deixar claro aqui que não é só conceitual, é também na prática o que a gente faz. E o que acontece quando você está falando de coalizão, quando você está falando de colaboração em escala global? A gente não pode só trabalhar os ecossistemas, mas a gente precisa também fazer uma migração, trocando uma pequena letra que faz toda a diferença, né? É trocar o G pelo C, né? Então, em vez de ser um ecosystem, ser um ecossystem. É muito importante que a gente consiga administrar a questão do ego para que, se a gente fizer realmente não querer ser um rockstar, né? Porque os astros do rock, né? Eles são estrelas que sobem e que depois desaparecem e são esquecidos. Para que a coisa seja duradoura, para que a coisa seja sólida, ela precisa ser um movimento. E para ser um movimento, ela não pode ser de uma pessoa só. Então, é por isso que é muito importante ter múltiplos stakeholders, ter transparência e engajamento trocando essa letra. Isso é muito importante. E aí eu queria entrar no conceito em si do projeto que nós estamos empreendendo e que tem toda a conexão, começando por um conceito que eu estudei muito ao longo dos anos. Eu sou do mercado imobiliário de real estate e eu considero como a principal referência criativa do mercado imobiliário. E aí, quando eu estou apresentando isso, eu já apresentei para a Janguier rapidamente uma vez, eu pergunto, alguém sabe o que significa Epcot? Epcot, lá da Disney. Alguém sabe o que significa? Eu não sei. Alguém tem ideia? Nunca pensei. Nunca. Eu também não sei. Não sabia nem que significava alguma coisa. Epcot é um acronômio que significa, não é o amusement park, não é o parque lá, né? Ele significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. E esse conceito foi criado pelo Walt Disney em 1966, quando ele estava concebendo o que ele chamava de Florida Project. Na verdade, o Florida Project era um grande master plan de uma cidade do amanhã. Por isso que ele era Experimental Prototype Community of Tomorrow, né? Então, era
a comunidade experimental do protótipo do amanhã. Então, o Walt Disney, ele fez um vídeo que você pode encontrar no YouTube, espetacular, em alta qualidade, era colorido já, explicando o que era o Florida Project e o que é o conceito de Epcot. Mas, infelizmente, o Walt Disney morreu 2 semanas depois de que ele gravou esse vídeo. E aí, o que aconteceu é que a Disney, como empresa, ela diminuiu o risco, porque não tinha mais a liderança criativa. E aí, o irmão dele, Roy Disney, que era o CFO, o diretor financeiro, ele transformou, alguns anos depois, o grande conceito de Epcot num parque de diversões com o conceito lá instalado. Mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a visão inicial de Walt Disney. O Walt Disney, ele teve a visão certa, mas ele teve muito cedo. Ele teve, assim, 50 anos antes a visão, né? Então, eu sempre estudei isso aqui porque eu considero o Walt Disney como um dos maiores desenvolvedores imobiliários privados que o mundo já viu, né? Porque fazer real estate com dinheiro de petróleo, com Dubai, etc., isso não faz parte do jogo comparativo, tá? Então, assim, o jogo comparativo é quem é o empreendedor privado, desenvolvedor imobiliário que tomou risco e que fez, na minha opinião, o Walt Disney. O Walt Disney, sabia que ele não podia fazer uma coisa tão grande, tão transformacional, sozinho. Então, ele convidou, né, ele já vinha trazendo o conceito de Open Innovation, sem ter esse nome existir, ou de plataforma de desafio, diversas empresas para colaborarem com ele. E aí, inspirado nesse conceito, é que nós criamos uma liga, tá? Porque os problemas sociais complexos, eles são grandes demais para serem resolvidos sozinhos. Então, quando você pensa em educação, escassez de água, clima, habitação, segurança, todos esses problemas, eles não vão ser resolvidos se o mundo não se juntar. Então, se você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, imagina o potencial disso junto, né? E eu acho que esse coronavírus, de uma forma, gerou essa questão de que o mundo todo está com o mesmo problema ao mesmo tempo. Aquele autor israelense de Homo Sapiens, o Harari, ele diz, né? A gente vai estar escolhendo entre o nacionalismo exacerbado ou cooperação global, né? Eu acredito na cooperação global. Então, a gente deu o nome de ícone, né? A Liga Social Global, e só passando aqui, está um pouquinho lento. E o que a gente faz? A gente integra a ícone, que é uma plataforma virtual, a gente integra ela no ambiente físico, que são projetos que já estão, alguns maduros, outros em desenvolvimento. Então, a gente integra essa plataforma industrial, essa plataforma virtual, com uma plataforma física, que é um parque industrial e logístico, um laboratório de inovação e impacto social e uma cidade planejada, desenhada do zero, tá? Isso buscando criar soluções para comunidades pobres e emergentes. E onde a gente está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso, evidentemente, aqui no Brasil e em Pernambuco, né? E, assim, eu gosto de dizer, tá? Tem muita gente aqui que está aqui na linha que não é daqui de Pernambuco, a maioria, talvez, e eu gosto de dizer o seguinte: Pernambuco é aquele estado do Brasil que talvez represente melhor o Brasil, porque ele é pobre e o pobre do Nordeste é mais pobre do que o do resto do Brasil, tá? E ele tem também coisas boas, ele tem bons empreendedores, ele tem a maior concessão de água e esgoto do país, numa parceria público-privada. Então, é como se fosse um bom representante do país entre os problemas e o que é possível de solução. Você tem um porto de Suape com mais de 100 empresas industriais instaladas, você tem o maior hub de inovação do Brasil, que é o Porto Digital, e daqui de Recife, de Pernambuco, vem o Porto Social, que é um hub de voluntariado, de startups da área de impacto social. O Transforma Brasil começou com o Transforma Pernambuco, que é um grande movimento, né, liderado lá pelo Fábio Silva, que é empreendedor social. Então, existem esses ecossistemas que colaboram com essa iniciativa. E o que se quer fazer é que, como isso é um ambiente privado, é que negócios, governos e a comunidade
se beneficie testando soluções e que sejam 10 vezes mais rápidos esses testes do que em qualquer lugar, inspirados no conceito de Epcot. O CONE, que é o Parque Industrial e Logístico, em Swap, né, que nós desenvolvemos nos últimos 10 anos, já tem 70 empresas instaladas, com mais empresas como FedEx, Unilever. Isso são imagens da Universidade Federal de Pernambuco, em construção também na região, dentro dessa comunidade planejada, onde tudo isso pode ser testado. E a Ícone, a Liga Social, ela vem trabalhando matchmaking de diversas ONGs internacionais. Tá? Então, nós fizemos parcerias, e isso é um exemplo de Open Innovation e de como conectar. O Operation Walk, que essas imagens vocês estão vendo, é uma missão humanitária americana que viaja ao mundo para fazer as pessoas voltarem a andar. Então, já vieram aqui 2 vezes, nós conseguimos com os americanos, 50 americanos vêm das diversas especialidades, fazem a parceria com os médicos locais e fazem as pessoas voltarem a andar através de artroplastia de joelho e quadril. Né? Então, nós já, em 2 missões que aconteceram, uma em 2017 e outra em 2019, foi possível fazer 100 pessoas voltarem a andar. Isso é um exemplo. E o que acontece nesse conceito é que, como essas ONGs elas já têm todo o track record, tem toda a experiência, é possível trazer todos os recursos e você entra apenas com uma participação de 5% a 10% para fazer aquilo tudo acontecer. Que é um outro conceito importante que eu quero mostrar para os senhores aqui. Então, é o conceito de impacto social em alta alavancagem. Então, significa dizer o seguinte, que para cada R$1 que nós investimos nessa iniciativa social, a gente consegue alavancar isso 20 vezes. Para fazer 50 pessoas voltarem a andar, custou R$4 milhões, com aquelas próteses de titânio de alta qualidade, com todos os médicos que vieram e tudo mais. Nós investimos 5% disso, porque os parceiros já têm isso. Então, iguais a esse Operation Walk no mundo, tem centenas de diversas áreas diferentes. Um outro exemplo é o Projeto Cura, se chama Cure. É o maior doador de suprimentos e medicamentos do mundo. Eles mandam equipamentos e suprimentos médicos para mais de 170 países. E, nesse momento, nós estamos trabalhando com a Anvisa para trazer containers que totaliza $5 milhões. Então, você precisa, para viabilizar isso, você precisa de 5% a 10% nesse conceito de 1 igual a 20. Então, um container como esse, ele cabe $500 mil de equipamentos e suprimentos, na média, de doações. Você pode ter suprimentos. Nesse momento, os Estados Unidos não está permitindo trazer respiradores, essas questões ligadas ao Covid. Mas camas, macas e outros equipamentos podem ir aqui para trazer para a rede pública do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, só o México já recebeu R$200 milhões de doação. A meta para Pernambuco é de trazer aí R$30 milhões nos próximos meses. E aí eu vou mostrar para vocês agora, enquanto eu falo um pouco aqui, isso aqui é a plataforma, tá? É a Ícone. Você entra, diz se tem ou não um desafio, escolhe lá, os desafios estão ativos, tem vários desafios ativos e desafios também encerrados. Você também se cadastra na liga com o seu perfil. Essa aqui é um pouco da home, da parte do front-end da plataforma. Esse aqui é um exemplo de máscaras recentemente, que agora com a pandemia aconteceu. As pessoas se juntaram para fazer máscaras para os hospitais. Tem toda a descrição do desafio, tutorial, o cronograma de execução do desafio, como é que a comunidade de usuários, você pode ver os usuários do mundo que podem ajudar isso. Então, se eu estou com esses usuários em Recife, em São Paulo, você entra e vê uma coisa muito importante, que são as skills, né? As habilidades que esses usuários têm, como a gente fala aqui também no Êxito. Coloca aqui nas perguntas frequentes as dúvidas. E se você quiser replicar isso na sua região, você tem todo um tutorial para levar isso e replicar. Né? Você tem todo o open source disso aí. Então, isso aqui que vocês estão vendo na tela
é um pouco da ícone. Aqui todos os desafios estão empacotados como os 17 desafios da ONU, né, que são os desafios, os Sustainable Development Goals, né, que é a Agenda 2030, né? E aí você pode entender como funciona e, se for o caso de testar essas ideias, testar esses empreendimentos, podem usar os projetos que foram falados aqui como plataforma de teste, como Living Lab, né, que é laboratório vivo. Os parceiros, né, mostrei aí o êxito, um pouco do que é a ícone. Então, isso Janguier, é uma coisa que a gente... Foi bom o momento, eu fiquei aí como talvez o último sócio fundador para apresentar. Isso é o Conselho de Impacto Social, mas a gente precisa continuar o trabalho na parte de impacto social com êxito para ver como é que a gente pode trabalhar isso juntos, a ícone e o êxito, né? Aqui é um pouco, abrindo um pouco o capô, né? O capô do carro. Vou abrir o capô agora. Isso aqui é o motor dessa plataforma, né? Então, dentro dela, você tem os administradores, quem são que está colocando os desafios, os usuários. Os desafios podem ser de 2 tipos: colaborativo, com ações humanitárias que eu mostrei, ou podem ser de competição. Então, por exemplo, se a Uninasal tem o Grupo C um desafio, pode ser lançado para que o resto do mundo e os parceiros se reúnem para resolver aquele desafio. Pode ser também um desafio empresarial. Então, você tem as características, qual é o tipo de desafio que está ligado à ONU, quais são as habilidades desses empreendedores que estão ligados a esse desafio, que vão trabalhar esse desafio. Então, isso aqui é um pouco aqui abrindo o capô do carro para mostrar que é flexível e não depende de nós, quer dizer, dá para poder trabalhar isso remotamente, a gente pode pensar já num desafio do êxito em cima disso, tá? Então, esses são alguns dos parceiros, várias universidades daqui do Brasil, universidades de fora, ONGs, empresas, quer dizer, diversos parceiros já estão reunidos aqui, e, evidentemente, o êxito. Então, essa é a última parte aqui, mas, assim, o grande conceito, né, que a gente aprende é que não basta doar, é preciso se doar. Eu tenho um padre amigo meu, que é o padre Ayrton, aqui de Pernambuco, que ele sempre diz isso. E os impactos que isso pode causar é de atrair capital com capacidade alavancada de 1 igual a 20, extrair a genialidade dessa multidão, dessa comunidade, superar as restrições existentes, regulatórias, aumentar a consciência pública, excitar o público, criar organicamente os times que vão estar trabalhando nesses desafios, incentivar o risco de forma inteligente, incentivar soluções interdisciplinares entre áreas diferentes, impulsionar a implantação disso e a mudança de paradigma, tá? E para encerrar aqui o seguinte, isso é uma tela aí que eu acho muito bonita aí de 1799 que tem no Louvre e que mostra, né, esse momento que a gente está vivendo de pandemia e de crises e tal, e que, na verdade, as mudanças elas podem vir do poder de muitos, mas quando essas mudanças se juntam para trabalhar junto, elas podem formar realmente algo invencível, que é o poder da unidade. Então, essa eu acho que é a principal mensagem em relação à Open Innovation, plataforma de desafio, e aí eu queria agradecer aí a oportunidade de estar apresentando isso aqui online, mas seria numa reunião próxima vez em São Paulo, a gente pode conversar mais. Obrigado, pessoal.